Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Meu amado, café de hoje está lá em Ezequiel, isso mesmo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Antes quero te agradecer, você que nos acompanha, dando aquele gostei para nós, aquele joinha, fortalece bastante, amém? Tivemos ontem uma festividade tão linda na nossa igreja evangélica congregacional, 11º ano, 11 anos da igreja evangélica congregacional de Além, Paraíba. Presbítero Paulo, pastor Paulo ali que cuida daquela igreja, juntamente com a sua esposa missionária Miriam. Foi bênção, bênção mesmo. Tive a honra, né, de ter sido convidado para levar a palavra na festividade. Anteontem estivemos lá em Pirapitinga, né? Já comentamos isso com vocês, cultuando a Deus. Também no 12º aniversário, 12 anos da nossa igreja Batista Nova Vida, pastor Pedro Marcos, foi bênção, amém? Bom, café com Deus é o que, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Está escrito assim em Ezequiel 36, versículo de número 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Essa é a promessa que Deus está fazendo, né, para a nação de Israel, que, como a Bíblia ela é atual, mais atual do que o jornal de amanhã, do que o noticiário de amanhã. Então, ela traz para os nossos dias grandes ensinos. Quais são, pastor? Quais os ensinos? Deus está falando que Ele vai tirar o coração de pedra para colocar um coração de carne. Então Ele está dizendo, darei um coração novo, porei dentro em vós um espírito novo. Então Deus está dando um coração novo e um espírito novo. Amém? Deus não trabalha com museu, né? Deus não trabalha com pessoas que já estão com conceitos formados. Nós temos que estar aberto ao novo. O próprio Jesus disse isso. Não se lança vinho novo em odres velhos, porque não suportarão e arrebentarão. Perder-se-á o vinho e o odre que poderia ser usado, né? Por exemplo, para água, para leite, e se perde, certo? Jesus disse que se coloca odre novo em vinho novo. Ele está dizendo, o novo de Deus precisa estar em coisa nova. Nós temos que estar aberto ao novo. Nosso coração precisa ser renovado, transformado. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está dizendo que colocará em nós um coração novo. Mas não é só um coração, nós precisamos também de um espírito novo. Ele está dizendo que coloca também um espírito novo. Por quê? O nosso espírito já está, né, dominado pelo pecado, porque nós fomos gerados em pecado. Davi disse, em pecado nasci, em pecado me gerou minha mãe. Por quê? O DNA do pecado de Adão e Eva acompanha a humanidade. Então você nasce, qualquer ser humano nasce em pecado. Precisa nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, lá em João capítulo número 3, importa-vos nascer de novo. E ele era um religioso, um homem, né, de piedade, dedicado à palavra, à lei, mas precisava nascer de novo. Assim como o Antigo Testamento, né, foi renovado pela nova aliança,
que é o Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez conosco. Então, que tem a presença do Espírito Santo e de Jesus que veio, né, para cumprir a lei, porque nenhum de nós, nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei, né? Jesus veio para cumprir a lei e trazer um renovo. E qual é esse renovo? A graça, que é o favor sem merecimento. Então, com isso, nós aprendemos que precisamos ter um novo coração. Amém? Só Deus pode fazer isso. Transformação, né? É como um transplante. Tirar aquele coração de pedra, que é isso que está escrito aqui, ó. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quer dizer, aquele coração endurecido, enrijecido pelo pecado, pelos prazeres do mundo, que a pessoa fala, eu vou para a igreja, e aí vou ter que deixar isso tudo porque a pessoa está presa com o coração de pedra. O coração dele precisa ser transplantado, precisa ser renovado, para entender que essas coisas, que o mundo, né, o prazer do mundo, é escravidão do pecado. Leva a uma condenação eterna, a uma morte eterna. E já um coração renovado, o seu prazer, o seu desejo está em Deus. Amém? Porque é o melhor para nós. Coração de carne, ele é um coração novo que Deus está nos dando. Coração de pedra, aquele coração nosso que era duro, né, enrijecido, de maneira que Deus não conseguia penetrar, porque nós estávamos trancados, fechados nos nossos delitos e pecados, e dominados pela ilusão, que Satanás cega as pessoas, né? O próprio Jesus disse que o Deus deste mundo cegou vocês para que não venhais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele cauteriza a mente da pessoa, o coração é endurecido, se torna como um coração de pedra. Precisa ser transformado pelo poder de Deus. Por isso que um espírito novo, qual é o espírito novo que vai estar em nós? O Espírito Santo de Deus, que faz a transformação. Jesus disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Então, se você não nascer de novo, se você não receber um coração de carne, para tirar esse coração, só Deus pode fazer isso, mas você precisa abrir para o novo. Amém? Deus nos promete não nos deixar, não nos abandonar. Promete que não nos deixará, estará conosco sempre. Por isso ele nos deu o Espírito Santo, senão a gente não conseguia vencer os desejos do pecado. O Espírito de Deus habitando em nós, que é esse Espírito novo, ele nos mostrará que os prazeres do pecado estão nos escravizando. Deus fez as coisas, né, para serem boas para nós, não para nos escravizar. Por exemplo, pastor, mas o sexo lá, né, a liberdade sexual no mundo, Deus não te priva do sexo, mas ele te dá um sexo com compromisso, com alguém que você vai viver, né, o seu cônjuge, né, você vai casar com alguém e você vai ter direito de usufruir disso, mas com responsabilidade, porque a fornicação, que é o desejo desenfreado de você ficar com um, com outro, com outro, com outro, é pecado, é danoso, porque não traz responsabilidade. Aí é uma liberdade sem limites, chama-se libertinagem. A liberdade sem limite, a gente fere o próximo. Igual eu tenho minha casa aqui, meu terreno, ele tem limite, tem muros. Então, para delinear o meu espaço, eu não posso atravessar para o espaço do vizinho, porque eu acabo ferindo a ele. Amém? A mesma coisa é a vida, é dessa maneira. Tem que ter limites. Amém?
É a mesma coisa o prazer, a pessoa diz os outros prazeres, Deus te dá prazeres, mas não com libertinagem. Amém? Deus não te proíbe de ter lazer. Você não vai viver uma vida de fantasia, só de festa, sem trabalhar, sem ter responsabilidades, né? Sem ter deveres a cumprir, sem ter deveres a cumprir para com Deus, porque o próprio Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem gente que só dá a César o que é de César, mas não dá a Deus. Paga os impostos, né? Mas a Deus fica devendo. Entende? Deus não quer só seu dinheiro, não é isso. Ele também é dono do seu dinheiro. Ele te dá e te pede um retorno para ver se você é obediente. É questão de obediência. E não é só isso, é em tudo. É adoração, é glorificação do seu nome, é gratidão. Porque a ingratidão, que é a reclamação, a murmuração, é pecado grave para com Deus. Muitos murmuradores no deserto, falei isso ontem na mensagem, foram consumidos, mortos. Terra abriu e engoliu inteiro, fogo, né, veio e os consumiu por causa de quê? Por causa de pecado, por causa da murmuração. Porque você, né, entristece a Deus e está sendo ingrato para com Ele. Serpentes no deserto vinham, picavam o calcanhar dos murmuradores, entende? Então Deus não quer que você entre por esse caminho para ser destruído, para ser condenado. É preciso entender que Deus te abençoa, mas coloca limites para você não ser danoso aos outros e não danificar a si mesmo. Porque quando eu firo o meu próximo, né, eu estou sujeito a ser ferido. E pelo contrário, Deus, Ele nos ensina, quando nós somos feridos, nós temos que sarar os outros. A ferida é só para nos mostrar o quanto dói. Não é para nos tornar um coração duro, um coração de pedra, revoltado, querendo vingança. Não é isso que Deus quer. Por isso que Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, coração sensível a Ele, para entender isso. Eu preciso abençoar e não amaldiçoar. Eu preciso fazer o bem e não o mal, mesmo que me façam mal. Não se paga o mal com o mal. A Bíblia diz que se paga o mal com o bem, porque a Bíblia diz que o mal é vencido pelo bem. O bem vence o mal. Entenda? Então, você vai colher aquilo que você plantou. São as recompensas que você vai ter do passado. Se a sua vida está ruim hoje, porque houve maus plantios para trás, é preciso agora começar a plantar algo novo, algo bom, algo do bem, compartilhar bênçãos com os outros, compartilhar, né, coisas materiais, compartilhar na vida espiritual, na vida das pessoas, compartilhar os benefícios que Deus tem te dado, os talentos que Deus tem te dado. Claro que também é para você usufruir, para o seu sustento, mas você também precisa ser abençoador. E fazendo isso, você está plantando para colher bens, para colher bênçãos. Amém? A Bíblia diz que pede, recebe, mas tem que perdoar. Não pode sentir pena de si mesmo, você não pode. A vida me fez assim, nada dá certo para mim. Isso é autopiedade. Deus não quer que você seja autopiedoso, autopiedosa. Você precisa se libertar disso e entender que você, pedindo a Deus, Ele vai te dar, mas você precisa também liberar o perdão. Perdoar pessoas que te feriram, perdoar pessoas que te magoam, perdoar pessoas que te traíram, perdoar aqueles que te machucam, te ofendem. Você não pode guardar. Eu digo sempre o seguinte: quanto mais rápido você liberar o perdão, mais fácil é. Quanto mais demorado é liberar o perdão, mais difícil se torna perdoar. Amém? Jesus não rejeita quem vem a Ele. Todos que vierem a Ele, por isso que eu digo, peça, busque. Todos que vierem a Ele, de maneira nenhuma os lançarei fora, diz o Senhor. Então,
Você tem que ir a Cristo com fé. Com fé. Aquele Jesus que te amou, aquele Deus que deu o seu Filho, aquele Jesus que se entregou por nós. A prova de amor maior do que essa, eu te pergunto, existe? Prova de amor maior do que essa, que é dar a sua vida pelo seu irmão. O Senhor deu a sua vida por nós, para perdoar os nossos pecados, porque se colocou no nosso lugar de condenação, de sofrimento, de viver uma eternidade sem Deus. Então, pelo amor de Deus, perdoe. Vá a Ele, busque. Se você tem dificuldade, por isso que o Espírito, te darei um Espírito novo, que é o Espírito Santo, que vai te ajudar a perdoar as dificuldades que você tem. Não deixa criar raiz de amargura. O tempo, quando a gente demora a perdoar, cria mágoa, cria raiz de amargura. Amém? E aprenda isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus está te dando um novo coração e um novo espírito para entender isso. Tudo coopera, tudo vai trazer benefício para você. Até o mal que alguém te faz vai trazer bênção para você, benefício para você. Porque você vai crescer, você vai amadurecer, você vai alcançar o alvo, o objetivo que Deus te criou, que é se parecer com seu Filho Jesus. Aleluia. Ele é o primogênito do Pai, é o Filho primogênito, modelo para nós. Amém? Então, em Jesus nós aprendemos que ele venceu o mal com o bem, que ele não tornou mal por mal, que ele perdoou, que ele confiou no Pai. Amém? Que ele plantou, ele colheu, ele plantou se humilhar, humilhação, ele plantou ser simples, ser amável, acreditar no ser humano, e ele recebeu a recompensa, porque mesmo passando pela crucificação, porque era desejo do Pai, o processo de salvação em Jesus, seu Filho, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele foi morto na cruz, se entregou por nós, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira, colocando o seu nome acima de todo nome. Não tem nome maior do que Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. E um dia, todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entende? Então, tudo coopera para o bem. Não reclame do que você está passando. Se você está enfrentando uma dor, um deserto, né? Se você está esquecido, se você está passando um sofrimento, uma traição, uma perda, uma falência, um desemprego, né? Um filho perdido, uma filha perdida, não se desespere, não perca a esperança, porque em Cristo podemos alcançar vitórias. Ele usará o mal que te fizeram, o mal que vem sobre você, para te trazer um bem maior, para te preparar. Lembra de José no Egito? Os irmãos venderam ele, quiseram matar até. Deus não permitiu, venderam ele como escravo, achando que a vida dele tinha acabado. Mas Deus estava preparando ele para algo grande e o tornou governador do Egito. Deus criou um cargo que não existia para ele. Como Deus faz? Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele abre porta aonde não tem. Onde está uma muralha fechada, Deus abre porta. É o que ele vai fazer na sua vida. Amém? Deixe o Senhor transformar você. Não queira viver mudando os outros. Deixe Deus transformar você. E ao mudar você, você verá o milagre que ele fará ao redor. Amém? Recebe aí. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Dê graça, misericórdia, Deus amado, sabedoria, Deus entendimento para amadurecer, crescer diante da tua presença e receber o melhor que o Senhor tem para essa vida, em nome de Jesus. Cura esta enfermidade agora, liberta essa pessoa desse vício e principalmente do pecado. Deus, que é a pior praga que existe de condenação, traz a libertação e o sangue de Jesus passe sobre essa vida e essa pessoa seja alcançada por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo Centro